Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Medeiros do curso Temes. Hoje nós vamos falar então sobre o capítulo 7 da Constituição Federal, que trata da administração pública. Grande parte das questões de concurso tratam a literalidade entre o artigo 37 e o artigo 41 da Constituição Federal. Então é importante que façamos a leitura da letra de lei, certo? Então vem comigo aqui, vamos acompanhar inciso por inciso, artigo por artigo, daqueles que mais são cobrados nas provas, ok? Vamos lá então. Artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vejam bem, pessoal, aqui é o nosso famoso LIMP. Lembrando que o princípio da eficiência foi introduzido posteriormente com a Emenda Constitucional 19 de 1998. Continuando. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei e assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então vejam bem, pessoal. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros somente na forma da lei. Então é muito comum aí nas universidades federais, universidades estaduais, preverem vagas aí para professores estrangeiros, ok? Então cuidado, é na forma da lei para os estrangeiros. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração. Vejam bem, pessoal. Importante eu saber que a investidura em cargo público ou emprego público depende de concurso público para mim ser um servidor efetivo, e esse concurso público deverá ser de provas ou de provas e títulos. Então, eu não posso ter um concurso apenas de títulos, ok? A segunda informação importante é que os cargos em comissão são declarados por lei de livre nomeação e livre exoneração, ok? Vamos adiante. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável por igual período. Vejam bem. É até 2 anos, prorrogável por igual período. Então, se o edital do concurso prever 1 ano, ele vai ser prorrogado por mais 1 ano, certo? Vamos adiante. Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Ok, pessoal? Significa o seguinte, no prazo improrrogável, então imagine que o concurso é de 2 anos, prorrogável por igual período. Então, no segundo, após a prorrogação do 2º ano, então naqueles últimos 2 anos, eu posso abrir um novo concurso, mas eu tenho que dar prioridade para aqueles aprovados no concurso anterior, ok? Então, os aprovados no concurso anterior têm prioridade sobre os novos concursados. Vamos adiante. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Vejam bem, pessoal. As funções de confiança são exclusivas de servidores ocupantes de cargo efetivo, ou seja, aqueles que entram, então, provimento através de concurso público, ok? E a lei também, a Constituição também diz que um percentual dos cargos em comissão será reservado para servidores de carreira, ok? Lembrando que o cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Próximo inciso, inciso 6º. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Esse inciso aqui muito cobrado em provas, ok? Então, há uma livre associação sindical dos servidores públicos. Então, pessoal, inciso 7.
O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Vejam bem, há uma falta de regulamentação ainda do direito de greve do servidor. Então, o STF tomou uma decisão que, enquanto não for editada uma lei específica, aplica-se a Lei Geral de Greves, certo? Inciso 8º. A lei reservará percentual dos cargos e empregos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Vejam bem, pessoal, então, a lei deve reservar um percentual mínimo para os portadores de necessidades especiais. Vejam bem, analisando o Estatuto Federal, a Lei 8.112, nós temos ali um percentual mínimo de 20% dos cargos reservados para portadores de deficiência. Lembrando que, segundo os tratados internacionais, não se usa mais o termo portador de deficiência, mas sim pessoa com deficiência, ok? Inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por prazo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Aqui, então, nós temos os agentes temporários, ok? Que são contratados por um prazo determinado, mas é necessário que seja de excepcional interesse público. Aqui nós temos aí os professores contratados como ACT, e nós temos aí os agentes penitenciários e agentes socioeducativos no estado de Santa Catarina, que também podem ser contratados aí por contrato por prazo determinado. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção dos índices. Ok, pessoal? Vejam bem, a remuneração dos servidores públicos e os seus subsídios serão fixados ou alterados por lei específica, exigência, então, da Constituição Federal, e também há a previsão aí assegurada de uma revisão geral anual das remunerações de subsídio dos servidores públicos. Inciso 11. Esse inciso é muito cobrado em prova. Esse é o inciso do teto da administração pública. Então, vem comigo. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargo, emprego e função pública, empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os provimentos, pensões e outras espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Então, o teto geral da administração pública é o vencimento aqui, o subsídio mensal dos ministros do STF, ok? Aplicando-se como limite nos municípios, então nós temos os subtetos, né? Então, nos municípios, o subsídio do prefeito. E nos estados, no âmbito do poder, então vejam bem, e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador, em âmbito do Poder Executivo, ok? O subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Estes limitados a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Então vejam bem, nós temos aí em âmbito do Estado o subteto, então, no Poder Executivo, o governador, no Poder Legislativo, os deputados estaduais, e no âmbito do Judiciário, o desembargador do Tribunal de Justiça, esse limitado a 90,25% dos ministros do STF, ok? Vejam bem, esse teto aqui do Judiciário é aplicável, certo, aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos estaduais. Certo? Então é importante esse inciso aí que trata do teto público. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Esse inciso cai muito em prova, pessoal. As bancas de concurso fazem a inversão aqui. Então colocam Poder Executivo e Judiciário
e aqui coloco o legislativo. Está errado, tá? Então, a base de comparação é o poder executivo. Os vencimentos, então, do legislativo e do judiciário não poderão ser superiores ao do executivo. Cuide bem esse inciso. Próximo inciso também é muito cobrado. É vedada a vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeitos de remuneração do pessoal do serviço público. Então, não podemos aí fazer vinculações e equiparações de qualquer espécie, tá bom? Outro inciso muito cobrado, inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Então, acréscimos posteriores, né, não poderão ser computados, tá bom? Inciso 15. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos em empregos públicos serão irredutíveis, ressalvados os dispostos aí no inciso 16 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º. Então, faço as ressalvas, importante fazer sempre aí os índices, né, fazer a remissão desses artigos, ok? Mas vejam bem, os subsídios são irredutíveis, né? Ressalvados esses casos aqui específicos. Ok? Vamos para o próximo inciso. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Ok? Então, a regra é que eu não possa acumular cargos públicos. Ok? Exceto quando houver compatibilidade de horário e observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. Então, eu tenho que obedecer o teto também. Então, vejam bem, é vedada a acumulação remunerada de cargos. Essa é a regra. Mas, nos casos específicos da Constituição aqui, nós temos a possibilidade de acumular cargo, desde que, em primeiro lugar, haja compatibilidade de horário. Em segundo lugar, eu posso acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor com um cargo técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissão regulamentada. Ok? Então, esse inciso aqui importantíssimo. Então, vedada a acumulação de cargos, ok? Exceto, então, nós temos uma ressalva aí, né? Nós temos uma exceção quando há compatibilidade de horário e ainda nesses casos específicos aqui. Ok? Tem que decorar esse inciso. Vamos para o próximo. Inciso 17. A proibição de acumular cargos, que nós vimos anteriormente, se estende a empregos e funções e abrange as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, vejam bem, a proibição de acumular cargos se estende também para aquilo que a gente chama de administração indireta. Fiquem com esse cuidado aí, ok? Então, pessoal, vamos continuar aqui, ó. O inciso 18 diz o seguinte: a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro da sua área de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Então, aqui é um inciso reservado às fazendas estaduais e os servidores fiscais, né? Então, eles têm precedentes sobre os demais órgãos aí em termos de fiscalização. Inciso 19. Esse aqui é importantíssimo para a nossa prova de concurso. Vejam bem, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição da empresa pública, da sociedade de economia mista e da fundação, cabendo uma lei complementar, neste último caso, ou seja, no caso da fundação, definir as suas áreas de atuação. Então, nós já vimos aí, quando a gente estudou a organização da administração pública, né, que a lei específica, lá em regra, uma lei tem que ser uma lei ordinária, então não é obrigatoriamente lei complementar, está errado se falar isso, ok? Essa lei específica, então, é uma lei ordinária. E vejam bem, essa lei específica, ela cria a autarquia, mas eu também já sei que ela cria a fundação pública de direito público. E a lei autoriza a criação
da empresa pública, sociedade de economia mista e da fundação pública de direito privado. Lembrando, certo, que a lei autoriza e eu ainda dependo do registro no órgão competente. Então, depende de um segundo ato. Próximo inciso cai muito em prova também. Depende, então, de uma autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiária das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresas privadas. Vejam bem, então, a criação de uma subsidiária de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista depende de autorização legislativa, ok? Assim como a participação dessas empresas em empresas privadas, ok? Então, depende da autorização legislativa. Próximo inciso. Inciso 21. Vamos lá. Ressalvados os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Então, esse aqui é o inciso que trata da licitação, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, vejam bem, aqui, é necessário que o processo licitatório assegure a igualdade de condições a todos aqueles que vão concorrer ao procedimento licitatório, ok? Vamos ao próximo, então. Inciso 22. A administração tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreira específica, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e informações fiscais na forma da lei ou de convênios, ok? Então, aí, tratando mais uma vez da administração tributária, ok? Então, aí, os servidores que trabalham nas administrações tributárias terão recursos prioritários para a realização das suas atividades. Primeiro parágrafo, então, muito cobrado em provas de concurso. Vejam bem, a publicidade de atos, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos, deverá ter caráter educativo. Cuidem bem, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela, não, vejam bem aqui, não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. Vejam bem, uma das questões de prova, geralmente eles tiram esse não aqui. Certo? Lembrando que esse parágrafo não está relacionado ao princípio da publicidade. Sim, o princípio da impessoalidade, porque a publicidade dos atos, programas, não pode, então, ter promoção pessoal das autoridades ou dos servidores públicos. Ok? Cuidado aqui com esse parágrafo. Próximo. A não observância dos incisos 2 e 3 implica a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Então, faço a remissão aí do inciso 2 e 3 para verificar essa ressalva. Vejam bem, parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração direta e indireta, assegurando especialmente. Então, aqui nós temos as formas de participação dos usuários da administração direta e indireta. Nós temos aqui, primeiro, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção dos serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa ou interna de qualidade do serviço. Então, temos aí o direito à reclamação, certo? O acesso dos usuários a registros administrativos e a informação sobre atos do governo, observados, então, o artigo 5º, inciso 10 e inciso 33. Então, o direito de acesso à informação. A disciplina de representação contra o exercício de negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função pública, ok? Mais um direito de participação. Então, o direito de representação.
Próximo parágrafo. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e graduação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então aqui nós temos o regramento do ato de improbidade administrativa e as penas que importarão no caso de um ato de improbidade. Então a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, ok? Lembrando que essa graduação estará prevista aí na lei de improbidade administrativa. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição por atos ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causarem prejuízos ao erário, ressalvados as respectivas ações de ressarcimento. Então vejam bem, a lei especificará os prazos de prescrição de atos ilícitos praticados, ok? Então isso geralmente está previsto nos estatutos dos servidores. E vejam bem, a ação de ressarcimento ao erário, ela é considerada então imprescritível. Vejam bem, isso é muito cobrado em prova. A ação de ressarcir ao erário é imprescritível. O que tem prazo prescricional é, então, a punição do ato ilícito praticado, ok? Mas o ressarcimento ao erário é considerado imprescritível. O próximo parágrafo é fundamental para a tua aprovação. Vejam bem, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então vamos desmembrar esse parágrafo aqui. Primeiramente, o que eu tenho que lembrar? Pessoas jurídicas de direito público. Quem são elas? Nós temos a administração direta, ok? Composta pelos seus órgãos. E nós temos dentro da administração indireta, dentro das entidades, nós temos a autarquia e a fundação pública de direito público, certo? E as pessoas de direito privado, quem são elas? Nós temos aí pessoas jurídicas de direito privado, prestador de serviço. Nós temos a empresa pública e a sociedade de economia mista, que podem prestar serviços públicos, assim como uma concessionária e permissionária que presta um serviço público, ok? Qualquer dano causado, então, por essas pessoas jurídicas, a responsabilidade é considerada objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, que é aquela que admite as excludentes da ilicitude, ok? Lembrando que a responsabilidade por danos causados pelos agentes, quando estiverem na qualidade de agentes, ok? Exercendo, então, a função pública. E lembrando também que há aqui o direito de regresso da administração pública contra o agente, mas no caso de dolo ou culpa, aquilo que a gente chama de responsabilidade subjetiva, ok? Parágrafo 7º, a lei disporá sobre os requisitos e restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta ou indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Não é um parágrafo muito cobrado em prova. Próximo. Esse aqui é um parágrafo importante. Vejam bem, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliado mediante um contrato a ser firmado entre os seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração desse contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, os direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes e a remuneração de pessoal. Vejam bem, pessoal, esse parágrafo aqui trata aquilo que a gente chama de contrato de gestão, ok? Introduzido aí, então, pela emenda constitucional 19, que é a reforma do aparelho do Estado. Então, aqui está relacionado, então, ao chamado contrato de gestão. Pessoal, então, agora vamos para o parágrafo 9º. Olha só, esse parágrafo 9º está relacionado ao teto que nós vimos lá no inciso 11. Então vamos lá. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas, às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que recebam recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para pagamento de despesas
de pessoal e de custeio em geral. Então vejam bem, aquela regra do teto, ok? O teto geral do ministro da STF, por exemplo, certo? Mais os tetos, os subtetos, os tetos do município ou o teto do Estado e do Distrito Federal, ok? Se aplica à administração indireta. Então, se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Mas vejam bem, só vai se aplicar a regra do teto se essas empresas públicas ou sociedade de economia mista receberem recursos públicos do ente federativo para pagamento de despesas com pessoal ou custeio em geral, ok? Então, há uma regra aqui, né, diferente, por exemplo, que nós vimos na acumulação de cargo, que ela se aplica à administração indireta sem nenhuma ressalva. Aqui o teto, ele vai se aplicar à administração indireta, mas eu tenho que lembrar dessa ressalva, né? Então, se aplica o teto se essa entidade receber recurso para pagamento de despesas como pessoal ou custeio em geral, ok? Vamos adiante. Parágrafo 10º. É vedada a percepção simultânea de provimentos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego e função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Vejam bem, então, aqui nós temos aquela regra da vedação da acumulação, lembram? Então, nós vimos que é vedado eu acumular cargos. E isso também se estende para os provimentos de aposentadoria, ok? Eu só posso, então, acumular a remuneração de um cargo com provimento de aposentadoria se esse cargo era acumulável na forma da Constituição. Então, por exemplo, tinha compatibilidade de horário e 2 cargos de professor, ou um cargo de professor técnico, ou 2 cargos na área de saúde. Ok? Próximo parágrafo. Não serão computados para efeitos remuneratórios de que trata o inciso 11, as parcelas de caráter indenizatório. Então, vejam bem, aqui há uma ressalva do teto. Então, poderão exceder ao teto as chamadas parcelas indenizatórias. Por exemplo, o auxílio moradia, ok? Diárias, ajudas de custos, poderão, então, ultrapassar o teto. Vamos ao próximo. Parágrafo 12. Para fins do disposto no inciso 11, do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante uma emenda às respectivas constituições ou lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal do ministro do STF, não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais ou distritais e dos vereadores. Então vejam bem aqui. Um exemplo aqui, o Estado de Santa Catarina fez uma emenda à Constituição e criou o chamado teto único. Então nós vimos lá no inciso 11 que nós temos o teto geral da administração pública, que é do ministro do STF, e nós temos os chamados subtetos. Então, no âmbito municipal, nós temos o teto do prefeito. No âmbito do Estado e do Distrito Federal, eu preciso analisar os poderes. Então, em âmbito do Poder Executivo, o subsídio do governador. Em âmbito do Poder Legislativo, o subsídio dos deputados estaduais. E do âmbito do Poder Judiciário, né, então, nós temos o subsídio do desembargador. Então, a Constituição aqui trouxe a possibilidade dos estados, do Distrito Federal, adotarem o chamado teto único. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, no estado de Santa Catarina, como teto único, o teto do desembargador do Tribunal de Justiça. Lembrando que esse teto não vai se aplicar aos deputados estaduais, ok? Então, vai se aplicar aí ao nosso Poder Judiciário e ao Poder Executivo, certo? Importantíssima aí essa regra do teto.